das ofensas. Antes da gente iniciar a nossa fala sobre o perdão das ofensas, vamos fazer aqui alguns avisos. No dia domingo, dia 19, teremos a nossa sopa fraterna. Ela será ofertada aqui para o nosso público da vizinhança e convidamos os trabalhadores para ajudar na confecção desta sopa. Pedimos a presença daqueles voluntários que estão sempre presentes em todas as sopas. Pedimos, então, para que aqueles que puderem trazer um quilo de alimento, que possa trazer amanhã para que a gente possa confeccionar as nossas cestas básicas. Ou se aqueles que quiserem trazer a própria cesta, a gente agradece. Pedimos, então, para que os trabalhadores possam chegar dentro do horário, às 13 horas. Pedimos, então, a presença dos nossos irmãos para a nossa confraternização, que será realizada no dia 21, que é a terça-feira. Todos serão convidados para essa confraternização, obedecendo assim os protocolos que a própria ciência pede. A nossa casa convida os trabalhadores para que a gente possa fazer a nossa abertura do nosso trabalho presencial, iniciando assim por esta confraternização, terça-feira, às 19 horas. Informamos também que às quinta-feira nós teremos o nosso trabalho energético apresentado por a nossa irmã Zélia. Já está também, a partir da próxima semana, quinta-feira, o atendimento energético, começando, então, às 16 horas. Assim, os trabalhadores que quiserem vir tomar o seu passe, se sintam à vontade. Como também, no dia de sábado, nesse trabalho que a gente oferece, o atendimento fraterno presencial, também temos o passe. Convidamos a todos aqueles que queiram, assim, receber estas energias. E pedimos a presença de todos a compartilhar do nosso seminário, que será realizado pela Vânia Reis, na próxima quinta-feira, dia 23 e 24. Será um seminário sobre a presença da nossa campanha do Setembro Amarelo. Vânia Reis, uma grande trabalhadora da Federação, ela vem nos trazer esta mensagem de como amar a vida. Esta presença da Vânia vai acontecer na quinta e na sexta, às 19 horas. Pedimos para que este link seja enviado aos parentes, aos amigos, divulgados nas redes sociais, porque será um trabalho de grande importância para a comunidade. E assim, com todos esses avisos, vamos então elevar o pensamento a Deus e vamos agradecer o Pai, agradecer a espiritualidade amiga, ao mentor espiritual desta casa, ao mentor espiritual desse trabalho, para que a nossa irmã Rosa Almeida possa nos trazer a sua fala, perdão das ofensas, e possa nos dar tudo aquela orientação que precisamos, como perdoar. Assim, Divino Mestre Jesus, olha por nós, nos dá aquilo que precisamos e pedimos a permissão para dar por iniciado a nossa doutrinária de hoje. Rosa, a palavra está com você.
Você tem 45 minutos. Um abraço. Deus esteja conosco. Gratidão, São Walter. Boa tarde a todos e a todas. Gratidão pelo convite. Fico sempre muito contente em participar dessas palestras de sábado. Como eu não estou vendo vocês, né? Eu estou na tela dos slides, então se tiver algum problema, eu peço para o João me avisar, por favor. Então, hoje, eu escolhi trabalhar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, ele fala que bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E eu escolhi trabalhar especificamente o item 14, né, que é o perdão das ofensas. Pedro pergunta para Jesus, né? Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes 7? Será até 7 vezes? Ele pergunta, né? E Jesus respondeu a Pedro, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, o que é que essa passagem nos ensina, né? Essa passagem, ela abre o capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus nos ensina que o perdão não tem limites. O perdão, ele não tem limites. Não é 7, não é 70, né? É quantas vezes for necessário. Então, Jesus nos ensina que devemos perdoar para que sejamos perdoados. Inclusive, isso está na oração, né, do Pai Nosso. Devemos perdoar para que Deus nos perdoe. Por que isso? Por que antes de pedir perdão, devemos perdoar? Com que direito nós podemos reclamar nós podemos pedir o perdão às nossas faltas, se nós não perdoamos a falta dos outros? Como é que nós chegamos a Deus pedindo perdão, implorando por perdão e por mais uma chance, se nós não fizermos o mesmo pelo nosso semelhante, né? Então, a doutrina nos ensina que devemos fazer o que desejamos que Deus faça por nós. Nós somos imperfeitos, nós somos muito falhos, e por diversas vezes nós caímos e pedimos perdão. Mas esse perdão não nos será concedido se antes nós não perdoarmos aos nossos semelhantes. Porque assim como nós, o outro, ele também é imperfeito, ele também erra. E ele também merece perdão. Então, a doutrina nos ensina que devemos fazer o que desejamos receber. Então, a misericórdia, ela não deve ter limites. A misericórdia, ela é o complemento da doçura. Nós não conseguimos ser brandos e pacíficos se nós não formos misericordiosos. Então, uma suposta amorosidade que não passa pela misericórdia não é uma amorosidade, né? É uma hipocrisia. Porque a brandura, a doçura, ela anda de mãos dadas com a misericórdia. Então, a doutrina, ela nos ensina que o verdadeiro perdão
é aquele que poupa as suscetibilidades do outro. Como assim, né? Pode ser muito fácil dizer que perdoou, mas esse suposto perdão ser um perdão que humilha o outro, né? Ser um perdão que serve para eu me mostrar para as outras pessoas como uma pessoa boa, mas que, na verdade, humilha a pessoa que está sendo perdoada. Então, esse não é o verdadeiro perdão. Esse perdão que humilha, que fere o outro, né? Ele é um perdão orgulhoso. E se ele é um perdão orgulhoso, ele não é um perdão. Ele é só uma vaidade. Então, o verdadeiro perdão é aquele que poupa as suscetibilidades do outro, né? E que lança um véu sobre o passado. O verdadeiro perdão, ele realmente ele esquece. Ele deixa no passado aquela falta que o outro fez contra nós. Então, o verdadeiro perdão é um perdão do coração, não é um perdão da boca para fora. E esse perdão do coração é o perdão mais difícil. É fácil falar que perdoou, mas o processo de perdoar, ele é um processo muito íntimo, um processo muito, eu diria até, ele não é instantâneo, né? Ele exige um pouco de reflexão e de compreensão da imperfeição do outro, dos limites do outro. Então, o perdão do coração, ele é mais demorado, ele não acompanha a rapidez dos nossos lábios. A gente pode se pegar dizendo que perdoou, mas na primeira falta que a pessoa cometer novamente contra a gente trazer de volta aquela situação, né? Ou seja, a gente não esqueceu a situação. E a gente não perdoou de verdade. Então, a doutrina, Jesus, né, exige que sejamos indulgentes, né? O que é ser indulgente? Ser indulgente é não lançar luz sobre as falhas do outro. É compreender que todos temos nossas falhas, que todos têm defeitos, que todos têm um fardo a carregar. E que isso não nos torna indignos, né? Indignos de perdão ou indignos de amor. Isso nos torna humanos nesse planeta tentando progredir moralmente. Então, o verdadeiro perdão, ele passa pela indulgência, né? A indulgência, ela não vê os defeitos do outro, ou se vê, evita divulgá-los. Então, a indulgência, ela não é uma cegueira, né? Quando a doutrina diz que devemos ser indulgentes, ela não quer que a gente viva num mundo de fantasia, fingindo que as coisas ruins não existem ou que os outros não têm defeitos. Mas ela pede que sejamos misericordiosos e que não divulguemos, né, esses defeitos do outro. Podemos, sim, ajudar a outra pessoa a superar esses defeitos. Então, esse nosso olhar, esse ver o defeito do outro, deve servir para ajudar o outro a melhorar, né? E não para divulgar esse defeito e fazer essa pessoa ser mal vista. Então, a indulgência, ela é um dever, na verdade. Ela é um dever que devemos ter com o outro, porque assim como o outro falha, nós também falhamos, e nós adoramos quando recebemos indulgência. A doutrina nos ensina também que esse perdão é um perdão ativo, não é um perdão da boca para fora e que perdoa, mas nunca mais quer ver o outro, né?
Ele até fala aqui numa determinada passagem, né, que você diz, eu perdoo você, mas nunca mais quero falar com você. Não, esse não é o perdão. Esse não é o perdão que Deus quer de nós, né? O perdão que devemos conceder ao outro é um perdão ativo e é um perdão amoroso. Então, a doutrina, ela diz que nós devemos levar amor ao mesmo tempo que perdão. Nós devemos esquecer a falha do outro e continuar a amá-lo, apesar dessas falhas. Assim como nós queremos ser amados, apesar das nossas falhas. O mal, ele pode ser repreendido. Mas essa repreensão, ela tem que ter uma finalidade útil. A finalidade dessa repreensão é ajudar no progresso do semelhante. Então, o Evangelho, ele nos diz assim, que tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo. Então, nós temos um dever de ajudar no progresso da sociedade onde vivemos. E isso inclui ajudar no progresso moral das pessoas com quem convivemos. Então, se nós fecharmos os olhos ao mal, às falhas, nós não estaremos agindo corretamente, né? A gente não pode fingir que não viu. Mas essa repreensão do mal, ela deve ter uma finalidade útil, né? Que é ajudar o próximo. E não diminuí-lo, ofendê-lo e colocá-lo à margem da sociedade ou do convívio, ou do nosso grupo social. Então, esse enxergar, ele tem que ter uma finalidade positiva, ele tem que ter uma intenção positiva. Então, a gente observa que é uma coisa, tudo depende da intenção, tudo depende da forma como enxergamos as coisas. A doutrina pede que sejamos indulgentes, que lancemos um véu sobre o passado, sobre as faltas das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela diz que nós devemos repreender o mal se essa repreensão tiver uma finalidade útil, que é ajudar no progresso da outra pessoa. E ela diz aqui também que se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há utilidade em fazer conhecê-las aos demais. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados. Então, a gente observa bem, né, que a gente não pode usar da indulgência para a gente fugir da nossa responsabilidade de evitar o sofrimento de mais pessoas. Então, ele diz aqui que se essa divulgação da imperfeição do outro servir para derrubar, desmascarar hipocrisias e mentiras, então nós temos o dever de divulgar. Então, a gente percebe que tudo depende da intenção, realmente. E Deus sabe das nossas intenções, né? Ao divulgar, seja o que for. Além disso, a doutrina fala que a autoridade de repreender o mal está no exemplo de quem repreende. Então, o ato de repreender, ele não pode ser vazio, né? Ele não pode ser da boca para fora. Essa repreensão tem que vir com um exemplo. Então, eu não posso simplesmente
apontar no outro as falhas e fazer igual ao que o outro faz. A mudança tem que começar em mim. A mudança começa em cada um, né? A reforma íntima de cada um. Então, a doutrina diz que essa autoridade de repreender está de acordo com a conduta moral de quem está repreendendo. Outro ponto desse é que ele pede que a gente se reconcilie o mais depressa possível com o nosso adversário, enquanto estamos com ele no mesmo caminho. Para Deus, o maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus é a do nosso próprio ressentimento. Então, quando a gente vai pedir perdão pelos erros que cometemos, quando pedimos perdão a Deus, Deus exige de nós que nós tenhamos perdoado o nosso semelhante, que nós tenhamos sacrificado o nosso orgulho e o nosso ressentimento. Então, só podemos querer receber perdão se o nosso coração estiver puro, se nós também tivermos perdoado. Porque nós não somos mais especiais do que o nosso irmão que falhou conosco. Por que eu sou digna de perdão e a outra pessoa não é? Então, o sacrifício que mais agradável a Deus é a do nosso ressentimento. E a doutrina fala que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto nós estamos caminhando com ele. Porque a gente sabe que a vida não termina no túmulo. Né? Então, as nossas desavenças, elas podem seguir além do túmulo. Né? Então, o perdão, ele tem um efeito moral e material. Como nós seguimos, né? Como nós saímos desse mundo material e seguimos para um mundo espiritual, nós levamos os nossos amores e dissabores também. Então, aqui no capítulo, ele trata também sobre a obsessão e a possessão, né? Porque as pessoas obsidiadas e as pessoas vítimas de possessão são pessoas que têm inimigos espirituais, né? E muitas vezes a própria pessoa que está sendo obsidiada e possessa, ela deu causa a essa inimizade. E essa inimizade saiu do plano desse mundo material e prosseguiu no mundo espiritual. Então, as pessoas obsidiadas e possessas, e que sofrem possessão, é porque elas têm inimigos que levaram o rancor, a raiva, a mágoa, levaram consigo, né? Saíram da matéria, mas levaram esse sentimento para o plano espiritual e ficam prejudicando essas pessoas. Então, uma pessoa que ainda está aqui no plano material, sofrendo influência de espíritos que já estão no plano espiritual, mas que mantém com ela esse laço com esse sentimento negativo, né? Porque não houve perdão entre elas. Então, o Evangelho ele nos ensina que o perdão ele tem um efeito moral e material. Né? Nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos, com as pessoas com quem falhamos, ou com as pessoas que falharam conosco. Nós devemos nos reconciliar para evitar que essas discórdias se perpetuem nas existências futuras. Né? Então, a gente sabe que o nosso destino é o progresso, né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que resgatar essa relação e nós vamos ter que reparar nossos erros. Então, que a gente faça isso o mais rápido possível, né? Para que o nosso rastro seja de amor, né? Para que quando a gente sair desse plano, o nosso rastro seja de amor e a gente leve
bons sentimentos e não que a gente deixe um rastro de rancor e de questões ainda a serem resolvidas no outro plano ou em outra encarnação. O Evangelho nos ensina também que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos. E Deus, como conhece nossos sentimentos, né? Conhece o que se passa com a gente, Ele sabe quando a gente perdoou de verdade, né? Então, quando eu digo que perdoei, mas eu fico torcendo para que a pessoa se dê mal, ou eu me alegro, né? Quando eu fico sabendo que algo aconteceu de ruim com a outra pessoa, então eu não perdoei de verdade. Eu perdoei só da boca para fora. Então, por isso que eu digo que é um processo, né? Um processo lento. Porque a gente diz que perdoou, mas a gente ainda saboreia coisas ruins que acontecem com o outro. É como se a gente se sentisse vingado. Ou seja, a gente não perdoou, né? Então, o verdadeiro perdão, ele se reconhece pelos atos, ele se reconhece por pagar com o bem o mal que recebemos. Perdoar é também uma prova de amizade. E perdoar o outro também é perdoar a si. Porque quando a gente perdoa, o processo de perdão, ele passa pela compreensão. Então, a gente perdoa porque a gente compreende que somos imperfeitos, que somos falhos, né? Então, quando a gente compreende isso no outro, a gente compreende isso em nós. Então, a gente também começa a conseguir se perdoar. E o Evangelho, ele pede que a gente observe se não fomos nós mesmos que iniciamos o primeiro golpe. Como assim, né? Quando o outro errar conosco, nos fizer um mal, a gente tem que observar também se nós não demos causa a essa situação. Por mais que o outro tenha errado, né, porque se mostrou mais suscetível à raiva, a atitudes incorretas, o outro falhou, sim. Mas é importante que a gente também observe se nós também não falhamos, né? Se não faltou em nós também uma linguagem mais amorosa. Se não faltou em nós um olhar mais amoroso para essa outra pessoa. Então, o Evangelho, ele pede que a gente observe se não fomos nós mesmos que iniciamos essa querela, né? E ele diz também que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, assim, se de fato nós não tivemos culpa nenhuma nessa situação, então nosso mérito por perdoar é maior ainda, né? Então, independente se nós tivermos culpa, se nós tivermos iniciado a briga, independente de qualquer coisa, nós temos o dever de perdoar. E o mérito desse perdão é proporcional à gravidade do mal que nos foi feito. Se nós só perdoamos ofensas leves, né, então a nossa capacidade de perdoar ainda é muito limitada. Por que é tão difícil perdoar, né? É muito difícil perdoar porque a gente vê primeiro o defeito do outro, né? Então, a gente exige muito do outro, a gente enxerga, né? A gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no nosso olho. Então, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em si. Então, nós temos muita dificuldade em perdoar porque nós exigimos do outro aquilo que sequer nós conseguimos dar. E também porque somos muito orgulhosos. Nós nos sentimos muito feridos em nosso orgulho, em nossa vaidade. E o orgulho, a gente sabe, ele é o principal obstáculo ao progresso da humanidade.
Então, esse orgulho, ele atrapalha muito o processo de perdão. Porque nós nos sentimos especiais, né? Então, quando o outro nos machuca, quando a gente vê que o outro não tem tanta consideração assim, como a gente acha que somos dignos de consideração, é muito difícil perdoar. O Evangelho, ele pede que a gente não julgue os outros mais severamente do que a nós mesmos. Então, a gente tem que parar de apontar o dedo para o outro e focar mais no nosso progresso, né? No nosso próprio progresso. Nós devemos ser severos conosco, exigir de nós condutas corretas e amorosas, e devemos ser indulgentes com o outro. Ser indulgente, ser benevolente e perdoar as ofensas. O perdão, ele é uma manifestação da caridade moral. Nós sabemos que existe a caridade material e a caridade moral, né? O perdão é uma manifestação da caridade moral. E a caridade, por sua vez, é uma manifestação do amor. Então, quando Jesus fala que amai uns aos outros, né? Esse amar implica em ser caridoso. E ser caridoso implica em perdoar. Então, para a gente ver como o sustentáculo, né, da nossa sociedade passa por esse perdão. E aí a gente compreende por que vivemos tempos ainda tão turbulentos, né? Porque não conseguimos amar ainda uns aos outros. Porque não conseguimos perdoar. Perdoar de verdade, de coração. Então, é importante que a gente entenda que a caridade moral, ela é modesta e humilde, né? Então, quando eu falei lá no começo do perdão, sem ferir o próximo, é esse perdão humilde, né? É um perdão de coração, é um perdão que não se vangloria. Porque a caridade que se vangloria, a caridade que serve para a gente bater no peito, é uma caridade orgulhosa, né? É um paradoxo, né? A caridade, ela não pode ser orgulhosa, ela tem que ser modesta e humilde. Assim como o perdão, logo, o perdão, ele não pode ferir o outro, né? O perdão, ele tem que ser, da mesma forma, modesto e humilde. Esse perdão, né? Esse perdão é muito... pode nos parecer ainda algo muito distante, né? Pela qualidade do mundo que vivemos, né? O mundo que vivemos é um mundo de provas e expiações, né? Logo, é um mundo em que o mal ainda se faz muito presente. Então, esse perdão de coração, esse perdão verdadeiro, ele parece ainda ser muito difícil, né? Ele é uma grande prova, né, para nós que vivemos nesse planeta e nessa época. Então, o Evangelho, ele nos diz que a porta da perdição, ela é larga, né? Mas a porta da salvação, ela é muito estreita. Como assim, né? A porta de fazer o mal ou de ceder às nossas má tendências é muito larga, né? Agora, a porta da salvação, de fazer o bem e de vencer as nossas más tendências, ela é muito estreita. Porque a humanidade, ela tem que fazer um grande esforço para vencer as suas más tendências. E uma das nossas más tendências é justamente perdoar só da boca para fora. Então, para perdoar de verdade, né, a gente tem que fazer um esforço grande, né? Que nos leve a conseguir atravessar essa porta estreitinha, né? Porque a porta larga é a porta
do perdão da boca para fora. Então, o Evangelho, ele nos diz que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as suas próprias inclinações, as suas más inclinações. É interessante isso, né? Porque nós, assim, muito vaidosos, né? À medida que a gente vai se apropriando das leituras, dos livros, né? A gente pode cair na armadilha de achar que somos mais espíritas do que outros, né? Mas, assim, o ser espírita não está ligado a saber responder as questões do livro dos espíritos, né? O ser espírita é muito mais ligado ao progresso moral que conseguimos fazer, a reforma íntima que conseguimos promover em nós mesmos. E uma das etapas dessa reforma é o perdão, que realmente não é fácil, né? Porque se fosse fácil, né, para nós perdoarmos, a gente nem ia estar nesse mundo, né? A gente já está num mundo melhor, né? Porque seríamos espíritos mais evoluídos. Então, se estamos nesse planeta e se vivenciamos essa época histórica, né? É porque temos muito ainda a aprender e muito ainda a evoluir. E temos muito esforço a fazer, né? Para conseguirmos vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Mas é possível vencê-las, né? É possível vencer isso. E nós temos o privilégio de ter o acesso a esse conhecimento. Então, o Evangelho, ele diz também que muito será pedido a quem muito foi dado. Então, como temos acesso a esse conhecimento, muito de nós será exigido, né? Porque não basta conhecer, né? A gente tem que conseguir praticar. E então a gente não pode ficar só naquela fase do ler, né? Do ter a leitura, do conhecer o fenômeno. A gente tem que passar dessa fase e estar na fase de conseguir praticar todo esse conhecimento que a gente tem acesso. E isso é o mais difícil, né? Então, o Evangelho, ele diz até, numa das passagens, né, do ser espírita, que muitas pessoas, elas param na primeira fase, né, na fase do conhecer, do ler, né, do acreditar no fenômeno e do conhecer as obras, né? Porque para elas é muito difícil vencer essas más inclinações. Mas nós temos que vencê-la, né? E isso será cobrado de nós. E uma das más inclinações é perdoar da boca para fora. Então, nós temos que compreender como é o verdadeiro perdão e conseguir colocá-lo em prática. Não é fácil, né? Mas a gente está aqui, a gente se comprometeu a tentar, né? A cair e a levantar, né? A falhar, mas tentar de novo. E o Evangelho nos diz ainda que reconhece-se os cristãos pelas suas obras, né? E essas obras, elas passam pela caridade que fazemos, pelas relações que construímos e pelo perdão que conseguimos ofertar ao próximo. Então, o perdão, sendo uma manifestação de caridade, ele está na base dessa sociedade, desse mundo melhor que buscamos. A caridade é uma manifestação de amor e o perdão é uma forma de caridade. Então, nós não conseguiremos construir esse mundo melhor, sair desse mundo de provas e expiações, se nós não conseguirmos perdoar. Então, assim,
O Evangelho nos diz que uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Então, uma árvore boa, o caule dela, né, amor. Se ele é construído com amor, ele é construído com caridade e com perdão. Então, se nós conseguirmos colocar isso em prática de verdade, né, nós só vamos produzir bons frutos. Cada pessoa só vai produzir bons frutos. E então o nosso mundo vai se tornar um mundo melhor. Então, finalmente vamos conseguir sair desse mundo de provas e expiações e fazer da Terra um planeta melhor. Então, o perdão, ele é um processo, né? Ele não é da boca para fora, ele não é fácil, porque se fosse fácil, nós nem estaríamos aqui nesse planeta tão imperfeito, mas ele é possível, né? E ele é exigido de nós, né? E ele é fundamental para a gente conseguir o nosso progresso moral e o progresso do nosso planeta. Então, era isso que eu tinha para hoje. Gratidão pela atenção de todos. Muito obrigado, Rosinha. A sua fala nos trouxe muita reflexão. E eu gostaria de saber do João, nós temos quanto tempo ainda, João? João Correia, nós temos quantos minutos ainda? Bom, falta 7 minutos para 4 horas, mas aqui não tem tempo, não, é indeterminado. Não tem limite, não é isso? Tem não. Certo. Tranquilo. Bom, então aqui eu queria fazer umas reflexões pelo que foi falado pela nossa irmã Rosa. Eu gostaria de saber, especificamente, o que é uma ofensa, Rosa, para você? O que é que você poderia responder? O que é uma ofensa para você, Rosa? Aquilo que fere o meu amor O que você considera uma ofensa? Uma ofensa seria alguém te dar um tapa? Ou alguém poderia te dizer uma palavra só que seria uma ofensa? Que seria uma ofensa, então? Eu entendo como ofensa aquilo que fere as nossas suscetibilidades, né? Aquilo que fere o nosso amor próprio. Aquilo que fere a imagem que temos de nós. Então, a ofensa, ela varia de pessoa para pessoa, né? Porque eu posso ser mais suscetível a determinadas palavras e outra pessoa não. Certo. Eu falei desta forma porque, para muitas pessoas, a ofensa é uma simples palavra. Aquilo ali é um obstáculo, é uma separação, é uma agressão, uma simples palavra. Se uma pessoa chegar e disser para outra, simplesmente, você é uma ladrona, aquilo ali é o fim do relacionamento, da amizade. Ou se alguém disser, você é mentirosa, ou se alguém chegar e dizer, você é feia, ou se alguém chegar e dizer simplesmente, eu não gosto de ti. Tá? Agora, imagina o nosso Pedro, na época de Jesus, quando ele pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? O que seriam as ofensas na época de Pedro?
Então, a gente imagina hoje, no nosso relacionamento, quem será o nosso inimigo do passado que hoje está dentro do nosso lar. O nosso inimigo do passado pode estar sendo um filho, pode estar sendo um funcionário nosso, ou pode estar sendo a nossa esposa ou esposo. Então, todo dia a gente tem ofensas um contra o outro. E aí vem-se a pergunta: Senhor, Senhor, quantas vezes eu perdoarei o meu ofensor? E aí, como você respondeu, aproveita que ele está lado a lado contigo para perdoar estas ofensas. Então a gente imagina, Rosa, quantas pessoas estão do nosso lado, como namorado, como esposa, como filho, como chefe de trabalho, e que fica sempre nos ofendendo, fica sempre nos agulhando. E aí a gente lembra quantas vezes eu perdoarei o meu irmão. Esta é uma reflexão para que a gente possa imaginar que esse inimigo do passado hoje está do nosso lado, na nossa família, no nosso emprego, ou dentro da própria casa espírita. Nós, dentro da casa espírita, temos ofensas uns contra os outros. Quantas vezes a gente se sente ofendido por um colega divergir das nossas ideias, dos nossos pensamentos? Quantas vezes, dentro da nossa casa espírita, a gente se sente ofendido por coisas tão pequenas que a gente, às vezes, não compreende por que a gente fica tão ofendido. E aí, como você mesmo falou, aproveita que esse teu irmão está lado a lado contigo, para que ele possa, nesta encarnação, te perdoar, enquanto ele está lado a lado contigo. E ficando assim esta reflexão para todos, né? A gente vai pedir à nossa irmã Antônia, que já está aí toda elegante, sacudindo aí os seus belos cabelos, tá certo? Para que ela faça a nossa prece de encerramento. A palavra está com você, Antônia. Boa tarde a todos. Que Deus ilumine, né? Cada trabalhador da Casa Felipe Martins, a palestrante que nos trouxe sua contribuição. Foi muito boa a palestra. Que Deus abençoe, abençoe a todos nós, né? E nesta tarde, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, né? De podermos praticar o seu evangelho, que esse ensinamento venha nos fortalecer contra todo e qualquer mal, que venha nos dar a fé para suprir as nossas necessidades, que venha assim amparar aquele irmão que está desolado, aquele irmão que está enfermo, que venha restabelecer aqui, Senhor Jesus, tudo que nos falta nesse momento. Então, Mestre Jesus, a esta tarde, reunidos em Teu santo nome, vibramos, Senhor Jesus, por todos os irmãos em aflição neste momento, por todos os irmãos em tratamento espiritual, todos os irmãos que nos ouvem e compartilham deste Evangelho. Mestre Jesus, aqui te entregamos a nossa casa, a nossa família, todos os nossos familiares, para que o Senhor ilumine cada um, cada pensamento e cada coração.
A todos, ó Senhor Jesus, que o teu manto venha iluminar aquele irmão que ainda não partilha da tua palavra, aquele irmão ainda que não conhece a verdade, porque tu és, Jesus, o caminho, e que possamos seguir perseverante. E aqueles irmãos que vêm praticar o evangelho conosco, desencarnado, possam encontrar consolação e a fé no futuro. Te agradecemos, Mestre Jesus, por esta natureza infinita, pelos elementos que usamos, o ar, o fogo, a água, todos os elementais, todos os vegetais, e que isso, ó Senhor Jesus, que são fluidos condensados, venha restabelecer os nossos corpos físicos e espirituais. Mestre Jesus, aqui rogamos por todos os trabalhadores da Casa Felinto Martins, a irmã Socorro Marques, para que Deus dê a ela a luz necessária para restabelecer assim e voltar ao trabalho. A todos que estão em casa, que Deus dê a paz, o equilíbrio e a harmonia para seguirem durante a semana e assim, Senhor Jesus, seguirem por toda a real cidade, por todos os tempos sem fim, Mestre Jesus, porque Tu és o caminho que nos ilumina, porque Tu és, Senhor Jesus, o nosso Mestre, a nossa luz. Fica conosco, Senhor Jesus, que possamos assim nos melhorar, possamos assim, Senhor Jesus, compreender cada vez mais a nossa parte e fazermos o que o Evangelho nos diz. E que um dia sejamos dignos de libertação. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus de amor ilumine cada criança deste planeta, os anciões, os hospitais, e assim, Senhor Jesus, cada lado da terra. Que todos tenham o que for de merecimento, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que compartilharam desse trabalho. Obrigado, Rosinha, por estar sempre presente nos nossos convites da nossa Casa Espírita. Você é muito importante para nós. E assim, Jesus... Obrigada, seu E assim, Jesus, pedimos para que todos tenham uma boa tarde. E até a próxima. Graças a Deus. Um abraço para todas, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.